Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E o bicho tá pegando no Corinthians, hein, pessoal? Tá aí, ó, Memphis Depay ameaça não voltar, ameaça não se reapresentar no Corinthians. O bicho tá pegando aí, tá dizendo que o Corinthians tá devendo ele, tem direitos de imagem aí que não foram pagos. E o Neto detonou aí o Depay aí no programa. Vamos trazer o Neto, o Souza, o Veloso. E depois eu vou trazer aí o que o Memphis está cobrando. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí reagir nesse debate aí. E daqui a pouco eu volto trazendo aí o que o Depay está cobrando do Corinthians. Não importa pra mim. Não importa pra mim. Aí eu fui lá ontem. Pô, aí a D1 Fitness deu todos os aparelhos que os atletas do mundo usam. E os caras vão usar. E o prefeito prometeu pra mim, prefeito, que você vai fazer tudo lá. E a palavra é palavra. Vai ter banheiro, vai ter ar-condicionado para os atletas olímpicos. Isso dá engajamento? Não. O GE mostrou isso? Não. O UOL mostrou isso? Não. Mas eu que eu estou falando agora aqui e eu entendo isso perfeitamente. E aqueles que acham e que não gostam ou que têm uma ideia diferente daquilo que eu penso, que legal, porque democraticamente não é todo mundo que tem que concordar com o Veloso, com o Souza, com o Nicola, comigo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se eu falei há um tempo atrás, será que o Memphis volta? Lembra, Veloso? Lembro, nós falamos aqui. Não falamos aqui, Veloso? Sim. É a obrigação do Corinthians pagar o cara. É obrigação da Band me pagar, é obrigação. A Bozano, o pessoal da Bozano que está aqui, é obrigação de pagar, é obrigação. Mas como eu tenho algumas loucuras, como é que eu já sabia que isso poderia acontecer? Porque eu já sabia. E aí é a questão de você ser bom jornalista, ou ser bom comentarista, ou você ter fontes, como o Nicola tem. Agora ele tem uma fonte que Tem uma em frente da casa dele. a polícia, negócio de grana lá, como é que de imposto. Receita Federal. A fonte dele é da Receita Federal, que ele sabe quanto que eu ganho. E outra coisa, queria agradecer demais o Paulo Sérgio, queria agradecer demais o Garrafa, de pessoas que foram leais comigo no sentido, o Neto não precisa falar de você, bem ou mal, para pagar as contas dele, dos meus filhos, da minha família. Mas aqueles que acham que tá tudo bem, quer que vocês vão tudo pro inferno, quem acha assim. E tá tudo bem. Aí vem o cara. Você acha que eu não sabia que esse cara ia mandar uma coisa pro Corinthians daquilo que ele não tá recebendo? Notificação extrajudicial. Notificação que o advogado dele é belga. Você sabia que é belga? É um belga. Agora, é o que eu conversei com o Veloso. E eles não estão acostumados a ter 11 meses de salário. Sabe quem teve 11 meses de salário atrasado? O maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio para mim. O Marcelinho é o segundo. O maior ídolo da história do Corinthians com 11 meses sem receber. Os caras acabaram com ele. Ele saiu pelas portas dos fundos. Como o Ronaldo Giovanelli saiu também. Como o Marcelinho Carioca saiu também. Como o Rivelino saiu também. Como eu saí também pelas portas dos fundos do Corinthians. Agora vem um cara como esse, que fala que tá aqui, ó. Não tá aqui. Quem tá aqui sou eu, irmão. Quem vai na comunidade sou eu, vai o Souza, o Veloso. Nós vamos. Os caras usam a comunidade para vocês achar que ele é bonzinho, que ele é legal. Mas cada um que interprete do jeito que quiser. Porque a comunidade é quando você vai e que você não mostra a dificuldade das pessoas. Você não mostra que o cara não tem um forro no frio. Você não mostra que ele não tem um fogão. Você não mostra que ele não tem uma blusa. Porque todas as vezes que esse cara vai, todo mundo sabe que ele foi. Vocês sabem quando eu fui? Vocês sabem quando ele foi? Quando ele foi? Não. Não. Por quê? Porque a gente não quer a publicidade que ele quer. Porque o que ele quis aqui é fazer a música com esses pés de rato orelhudo aí, que acha que é corintiano. Pô, mas tá tudo bem, mas é o direito que ele tem. Ele gosta disso, legal. Tá tudo certo. Ele é craque de bola. Ele é craque de bola. Não tem o que discutir. Quem fez um contrato como ele, e que por sinal o rapaz falou ontem, mas ele não dá pau nos caras que fizeram o contrato. Ô, meu irmão, te falar quem que fez contrato com o Léo Príncipe? Quem que fez contrato com o Jusilei? Quem que falou tudo isso? Daquilo que o Andrés fez, Roberto Dedé? Foi todos nós aqui, jornalisticamente falando, com dados.
Não tem outro programa na televisão brasileira. Agora, por exemplo, estava assistindo ontem um programa de televisão, o Andrés estava lá, pagando de gatinho. Tava ou não tava? Você viu? Eu vi ele dando Você viu? entrevista falando do caos do Corinthians. O caos do Coquinho, o caos, e ele deixou o caos. Ele deixou o caos. Ele deixou o caos, mas aí, com os amiguinhos, que até aqueles que entrevistaram estavam junto com ele, até em termos de marketing, acha que é legal. Quem que deixou o caos com o estádio? Quem deixou o caos com todos os jogadores que foram contratados? Quem deixou o caos que a dívida era 100 milhões, com o Dualib, que já era uma dívida impressionante, né? E aí continua com a dívida. Quem que trouxe o Duílio? Quem que trouxe o Roberto de Andrade? Quem que faz matéria como... E que, por sinal, as pessoas já vieram aqui para tentar me derrubar por causa disso. Mas não vai derrubar. Não vai, porque aqui não vai. Não tem como. É quase impossível. Porque eu amo tanto a Band, porque aqui é uma televisão diferente. Aqui é uma visão outra, uma visão ampla do que se pensa em termos de jornalismo. Eu fiz Jornal da Band com o Joemir Betti e com o Boechat. O Zé Ruela, que não sabe nem falar. Agora, esse cara que é europeu, então você que é corintiano, você que defendeu, e ele tem quantos gols? 13 no Campeonato Paulista. Ele tem o direito de mandar? É óbvio que tem. Ele tem direito de receber? É óbvio que tem. Como todos os outros têm. Como todos os outros. Mas o Cássio, o que vocês fizeram com o Cássio, esse cara chega aos pés do Cássio? Não. Em termos de... Não estou falando de mim. De mim. Meu irmão, você para jogar a bola que eu joguei no Corinthians, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ressuscitar como Lázaro, e aí talvez você jogar 10% do que eu joguei no Corinthians, irmão. E de ser corintiano igual eu. Mas você nunca vai ser. Mas você tem o direito de receber. Como todos os outros que estão lá têm o direito de receber. Quem que fez a negociação? Fabio Soldado. Ô, Fabio Soldado, você não vai pagar o cara? O Augusto, você não vai pagar o cara que você saiu do impeachment? O financeiro, você que fez o contrato. O advogado, você que fez o contrato. Vocês não vão pagar o cara? Qual o ambiente que fica no Corinthians com ele? Que, por sinal, eu sei o ambiente que ele deixa de uma maneira difícil lá dentro do vestiário. Querer brigar com o Gustavo Henrique, entregar os jogadores na hora que perde o jogo, derrubar o Emiliano. Quem derrubou o Emiliano? Ele que deu a entrevista que derrubou o treinador. Quem derrubou, Souza? Aquela entrevista dele foi meio caminho. Pô, foi um pontapé pro Emiliano. Quem que tá com o Emiliano lá nos Estados Unidos? O Roberto. Quem que fez os gols dos clássicos? Quem fez o gol do título? Foi o Roberto, que eu arregacei com ele aqui, diga-se de passagem. Eu não, todos nós. Todo mundo arregaçou com o Roberto aqui. Agora vem esse sujeito, acha que é o Bam, acha que é o Sócrates, acha que é o Marcelinho Carioca. Você nunca vai ser o Marcelinho Carioca, irmão. Você nunca vai chegar nos pés do Marcelinho Carioca. Aí o Cássio, os caras quiseram bater no Cássio no aeroporto, lembra disso? Lembro. Você viu o que aconteceu com o Cássio, com o Carlos Miguel? Você conheceu o cara ainda que foi atrás do Cássio, não foi? Não, é o presidente hoje. Ele teve aqui, né? Ele esteve aqui, pô. A hora que eu vi ele lá junto com os meus amigos lá, o Alex, não é? Ale, eu falei, meu Deus do céu, por que eu falei que você tinha que ser preso, irmão? Aí ele falou, Neto, você pediu minha prisão. Eu falei, pedi mesmo, pô, você desculpa aí, mas pedi, velho. Né? Olha o que eles fizeram com o Cássio, 11 meses sem receber salário. Gil, 11 meses. O cara da marmita não recebe salário. O cara da grama não recebe. Os caras foram embora, o Jadson. Crime organizado. Jadson foi embora sem Jadson foi embora sem receber. Ralf foi embora sem receber. Jusilei, 33 milhões. Renato Augusto. Vocês trouxeram o Ramiro, 42 milhões. Olha o que vocês fizeram pro Corinthians. Aí vem esse sujeito. Vem ele, ganha 4 milhões e 700 mil reais da premiação. Eram 5 milhões que a Federação Paulista dava pro campeão. Sobrou 300 mil. Não sobrou, porque esse valor é líquido. Não! Então vai... Não, bem. Mas Já vem ele, que é o negócio de... A Receita Federal ele é com sabe ele. até... 4,700 é com são ele. líquidos. Ele sabe até... Posta com ele. Ele sabe até... Aí... Ele vai fazer a minha Declaração. receita na Ele prova. ganha isso. Vocês acham que o ambiente do Corinthians é legal com ele em relação a esse tipo de premiação? Não. Cada Pô, jogador ganhava 400. Ele Cara, ganhou 400. eu vejo hoje, como apresentador, o tipo de merchans que eu faço, e que infelizmente o Veloso, o Souza não faz,
Ele sabe o quanto que eu ganho, o quanto que tem de merchan. É injusto? Talvez até acho que é. Mas eu passei por isso 15 anos, que por sinal, teve gente que saiu daqui brigado porque não fazia merchan, porque, né? E aí dá de gatinho na televisão, aí dá de gatinho em podcast. Não, que não sei o quê, que não sei o quê. E é mentira, porque você tirou do bolso, meu irmão. Os caras viram monstro, perdem amizade. Aqui não, cara. E se qualquer abusando que está aqui, se quiser fazer com o Veloso, se quiser fazer com o Souza, com o Nicola, pode fazer, irmão. Não precisa fazer comigo. Não precisa fazer comigo. Que, por sinal, aqui na TV Bandeirantes, o primeiro comentarista, jogador que fez merchan fui eu. Porque a Renata Fã não quis fazer da chuteira do Cristiano Ronaldo, eu fiz e abri o mercado para eles todos que estão aqui. Foi eu. Aqui, o YouTube, foi eu que coloquei aqui. Lembra que a gente colocou? Não foi, Cascão? E virou isso aí, virou tudo isso. E é assim que toca o barco. É dessa gente, é desse... Agora, você pega ele. Premiação, 4 milhões e 700. Aí, os jogadores que estão lá dentro do vestiário falam assim, pô, a gente ganhou o Campeonato Paulista. Mas quem que ganhou 5 milhões de premiação? Ganhou o prêmio. Quem ganhou o prêmio? Eles deram 400 por cada um. Dado aí que eu passo na frente, aí tem que tirar a câmera aí. Eu posso andar aqui, né? Aí, tirou, quem que deu para quem? Por você? Deu pro alemão do campo? Deu pro Edício do roupeiro? Não. Não, ficou pro cara. É um direito dele? É um direito dele. Por quê? Porque a diretoria incompetente e o Fabinho também deixou isso. E o advogado também. Pô, mas eu acho que a gente não vai ser campeão paulista? Deixa ele botar. Ganhou o título. Ele ficou com 5 milhões. $1 milhão. Pro cara da comunidade. Que vocês acham aí. Tá bom. Aí, ele ganha. Ele tá com 1.400.000 reais de direitos de imagens. Total 6 milhões, mas não é só isso. A cada 15 assistência, ele ganha mais 1,5 milhão. Aí é o seguinte, ele está errado? Óbvio que não, Otávio Veloso. Não, quem fez o contrato, que deu todas essas regalias para ele, é que não avaliou bem. E hoje ele tem, não é só das assistências, é cozinheiro, é participação, é os gols tudo que ele faz, é passagem de executiva, é todas as regalias. O cara veio de avião. E aí, ele está errado ou não? Quem está errado? É a diretoria, que eu sempre disse isso. Eu acho que o único problema que acontece disso tudo, todo mundo sabe, os atletas sabem, já está exposto. Todo mundo sabe. Ele fez, as regalias que ele tem. Só que o que a gente está vendo é que além dele ter todos esses benefícios, ele só briga por ele. O meu está atrasado, meu prêmio está atrasado, meu. O meu salário está atrasado, Isso, Veloso. Eu quero receber, vocês se virem aí eu vou contar para vocês, eu não gosto de falar de mim mesmo. Ele, quando era menino, tinha 18 anos, quem não presidente da caixinha? Eu, Diniz. Quem no Corinthians, eu? Quem que brigava por bicho pros caras que eram, que não tinham uma grana, que a cozinheira, a todo Pedrão, o Carlinho que tá no céu. Quem que brigava para ter outro? Eu sempre briguei. Por isso que eu sou um cara amado por muita gente e odiado por muita. E tá tudo bem com as pessoas que me odeiam. Eu adoro que me odeiam. Eu adoro. Briga comigo para ver. Tem que ter panca, velho. Tem que ter panca. Porque é o seguinte, é sempre eu. Eu aqui, há 23 anos, eu nunca deixei uma luz acesa. Tem gente aqui que deixa a luz acesa. Eu nunca deixei o ar-condicionado desligado aqui quando eu vou embora do meu camarim. Porque é obrigado a desligar o ar-condicionado, porque isso transforma a empresa em prejuízo. Eu não vou falar nem do figurino, tá? Tá bom? Para não mexer o saco, hein? Tá legal? E aí é o seguinte, aí pega ele. Hoje é quarta-feira. Não é quarta? Sim. Olha só, olha a estratégia do advogado. A apresentação é sábado. Quando que todo mundo fica sabendo que ele pode não vir, porque se não pagar os 6 milhões e 100, há 3 dias antes. Então, por que não resolveu isso antes? Por que não é da comunidade? Por que não faz o trap, o rap? Por que não é o cara? Por que ele é o Corinthians? Ah, então se ele é no Corinthians, por que ele não briga pelos outros? Por que não brigou com as pessoas que precisavam no momento de uma firmeza, Não. Todas as vezes que ele precisou dele, é ele mesmo. Souza. É isso, craque. Que é o que eu penso, né? Craque. Isso aqui a gente já tinha cantado essa bola, que ia acontecer isso, até pelo contrato que foi feito para ele. Ele poderia muito bem fazer uma música, mas seria uma música falando de muito dinheiro, né? Essa é a realidade, né? Se ele fosse fazer uma música só com
Com as dívidas ia ter que fazer um CD, né, completo, né? Ia ser... Cara, eu tenho esse cara assim como um baita do jogador. A gente mostrou tantas matérias, o maior artilheiro da Holanda, um cara que veio, sabe que... Mas espera um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês quem é ídolo do Corinthians. Tem aí o maior ídolo do Corinthians aí, ô Léo, que eu pedi pra você fazer? 11 meses sem receber o salário. Um cara que tem a filha autista, que não verbaliza, que transformou a visão do autista através do esporte, através da filha dele, que é o Cássio, que é o maior ídolo da história do Corinthians pra mim. Ninguém é maior que o Cássio. Nenhum outro atleta é maior que ele. O cara veio, se transformou, e quando estava num momento difícil, porque vai chegando uma idade, o cara é 2 metros de altura, o cara não vai ter mais a mesma velocidade, não é verdade, Veloso? Tem como. Não tem como. O que fizeram com o Cássio? Fez o Cássio ir embora do Corinthians pelas portas dos fundos. Aí esse sujeito que vai embora do Corinthians, eu já falei pra vocês, ele talvez fique até dezembro só. Ele, hoje, vocês pagam pau pra ele. Que, por sinal, um cara que ganha 5 bilhões, ele tinha que ter feito o gol, não o Roberto. Um cara que ganha tudo isso, ele tinha que ter feito os gols em todos os clássicos. Não fez nenhum. Tem 13 gols. E ganha uma fortuna. E aí o problema é de quem deu o dinheiro para ele. É de quem engoliu um contrato tão difícil para o Corinthians. Que foi você, Augusto, que foi você, Fabinho, que foi o advogado, que foi o financeiro, que abriram as pernas para ele. E ele foi e colocou. E vocês foram aceitando. Num momento tão difícil, e que, por sinal, não é nada para um cara que ganha 6 milhões, ou todos os outros jogadores, de não caírem para a segunda divisão com um time como o Corinthians, com 50 mil pessoas no estádio. Não fizeram mais que a obrigação, no meu ponto de vista. Né? Agora, ele tem o direito de receber. Mas o Cássio ficou 11 meses sem receber salário, ninguém falou, ninguém defendeu. Todo mundo foi contra o Cássio e ele é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Se não fosse o Cássio, o Corinthians nem Libertadores teria. Nem Libertadores teria. Se não fosse o Cássio e o Chicão, nem Mundial teria. É óbvio que todo mundo na comissão técnica, a torcida, todos os outros jogadores foram muito importantes. Mas sem o Chicão e sem o Cássio, nem isso teria. O que fizeram com o Chicão? Meteram o pé na bunda dele lá. Ah, o Andrés fez o amador legal no Corinthians, né? O Roberto de Andrade fez, né? O Duílio fez, não fez, Nicola? Não. Ô, craque, deixa eu trazer uma informação importante. Por favor. Hoje, quando estourou essa informação de que o Corinthians tem até o fim do dia para pagar os 6 milhões e 100, sob o risco dele não aparecer no sábado. Desculpa, não perdi só eu estava lendo que o Augusto disse que o staff dele já estava conversando sobre os direitos de imagem. Também para solucionar isso. Mas é só ele ou tem outros jogadores que estão com direito de imagem? Todos. Todos? Mas por que só ele? E aí vem que o Veloso falou. Ele pensa no eu. E aí ele vai em Taboão da Serra. Meu irmão, quem vai em Taboão da Serra sou eu. Quem vai para Paraisópolis sou eu e o Souza. Nós que vamos no Parneirinha lá. A gente que aguenta lá aqueles caras fumando maconha, que parece que é cigarro, você fica louco, dá uma larica desgraçada, dá dor de cabeça. E os caras fumam maconha como se estivesse fumando um cigarro. Mentira, Souza. Se entra dentro do vestiário pra jogar com eles, você sai flutuando, você sai voando de lá. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? E aí, Nicola? Ô, craque, eu conversei hoje de manhã com uma pessoa próxima ao presidente Osmar Stabile, para entender que como é que o Corinthians viu essa situação do Memphis. O Corinthians tem convicção de que o Memphis está preparando o terreno para ir embora. Ele já está armando... Segura. Ô, Veloso, o que nós falamos há uns 30 dias atrás? Que essa não janela lembro quando foi. Não, menos que isso. Foi menos? Menos. Porque eu já sabia das informações, velho. Só que muitas vezes eu não quero prejudicar o Corinthians de tudo que eu sei. Mas tem muita gente que usa a gente por informações para denegrir a imagem do clube. E eu sei que tem muito corintiano que me odeia por causa disso. Mas, pera, o Corinthians... Quem que é Memphis pro Corinthians? Quem é Sócrates pro Corinthians? Quem é Cássio pro Corinthians? Quem sou eu pro Corinthians? Quem é o Marcelinho pro Corinthians? Nós somos aqui, o Corinthians é o Corinthians, irmão. O Corinthians é maior que todo mundo, mas esse cara só pensa nele. Porque 10 dias atrás
surgiu na Turquia a informação de que o Besiktas está disposto a pagar multa rescisória para levá-lo. O Corinthians fez alguns contatos com o Memphis para saber se ele toparia ou não, até porque o Corinthians está meio refém nessa história. Basta que o Besiktas pague a multa e ele vai embora. Olha só como é dúbio o negócio aí. É dúbio, tá certo, né? Caramba, não sei Vamos nem lá. o que é dúbio. Então é o seguinte, você tem que pagar 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. O Corinthians fica com metade. Ele fica com... Mas se ele pagar 5 milhões, Se ele pagar, ele vai embora sem ele vai nada. embora tranquilo. Mas qual a diferença? Só que Então eu sou o Besiktas. Ou eu sou qualquer outro time, porque ele vai embora. Ele paga 5 e negocia Ele paga direto. 5 e ele negocia direto lá. Então eles já fizeram. E aí, quem que é o culpado? Quem que é o culpado? A diretoria do Corinthians. Mas do jeito que ele está construindo, do jeito que o Memphis está construindo, não vai pagar nada. Por quê? Ele vai construir a Isso, narrativa tá que estão aqui. devendo para ele e ele vai embora de graça. Ele vai sair embora de graça. E vocês do Corinthians e presidente Augusto, vocês que estão aí agora, vocês vão tomar um pau trabalhista desse cara, vocês vão perder mais de 100 milhões. Vocês vão ver o pau. Aí, eu tô dizendo aquilo que pode vir a acontecer. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo, Neto revoltado aí, detonando o Memphis Depay no programa. E agora eu quero trazer para vocês aqui os números, né, do que o Memphis Depay tá cobrando aí do Corinthians. Já na tela aí, ó, a cobrança do Memphis Depay, né, 4,7 milhões de premiação contratual pela conquista do Paulista. Olha aí, ó, ih, rapaz, está pegando, hein? 1,4 milhão direitos de imagem atrasados, num total de 6,1 milhões. Então aí, ó, 6 milhões o Corinthians está devendo para o Memphis Depay, né? E pode chegar a 6,25 com juros de 150 mil. Tem juros ainda se não pagar, hein? Rapaz. E aí ameaças do jogador, as ameaças aí, ó, não se reapresentar no CT, se a dívida não for quitada, proibir o uso de sua imagem, rapaz, ação judicial com acréscimo de juros, rapaz, o bicho tá pegando aí, o Memphis se revoltou e pode não se reapresentar, hein? E aí, o que você acha sobre isso? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.